Olá, empreendedoras, sejam todas bem-vindas ao Mundo da Lua. É um prazer ter vocês aqui nessa Masterclass que tem por tema Seja uma Marca que Vende no Instagram. E aí, empreendedora, como é que estão as vendas nesse Instagram? Eu sei que engajamento é importante, eu sei que a gente gosta de curtida, eu sei que você quer autoridade, mas e vender? Tá vendendo? Nessa Masterclass de hoje eu vou ensinar para vocês 7 tópicos que não podem faltar no Instagram de vocês ou que vocês precisam saber para que vocês de fato tenham vendas. Venda em faturamento, venda em imagem profissional, venda em credibilidade. Então vem comigo que eu quero te falar tudo isso agora. E para começarmos eu quero me apresentar. Eu sou Luna Costa, sou chamada carinhosamente nas redes sociais de Lua, tá? Inclusive você já está convidada a me chamar assim. E o que é o Projeto Mundo da Lua, né? Foi o local que eu consegui reunir toda a bagunça que tinha aqui na minha cabeça e organizá-la de forma para ajudar outras empreendedoras que também vivem no mundo da Lua. Eu sempre recebi esse apelido, desde novo, porque eu sempre tive muitas ideias, eu sempre fiquei pensando no que fazer, e aí às vezes eu até me atrapalhava nas coisas, porque eu tinha tantas ideias e eu não conseguia executar. Em algum momento eu cheguei até a pensar que o empreendedorismo não era para mim, porque eu tinha dificuldade, eu trabalhava muito, e toda vez que trabalhava, mas às vezes o dinheiro não rendia, eu ficava, meu Deus, será que eu não sou para isso? E aí foi quando eu descobri que na verdade eu não tinha técnica correta, né? Que empreender, vender exige técnica, exige a gente saber das coisas. Então quando eu comecei a trabalhar de forma mais estratégica, quando eu comecei a focar nesses estudos que eu vi que era possível, foi quando eu decidi colocar, né? Ficou mais forte que eu precisava falar para os outros profissionais que era possível sim. Não é porque nossas profissões não dá, não é porque você não sabe, não é porque você não tem jeito, né? Não nasceu para isso, é pura e simplesmente porque às vezes você não conhece as técnicas corretas que a gente tem para vender melhor, para se posicionar melhor, para ter uma estratégia melhor. E assim eu surgi nas redes sociais falando para isso. Hoje eu tenho o meu método Flua no Instamento. É a primeira vez que ele é lançado para todo o Brasil. Eu venho há anos validando, testando, construindo, trabalhando com empreendedoras aqui, diretamente com elas, nos programas de mentorias, para enfim colocar isso expandido para todo o Brasil. Agora já é um sonho real, está com as inscrições abertas, estamos encerrando as inscrições logo em breve, e ele é justamente para empreendedores que querem se tornar uma marca, uma referência, tá? Você que quer ser uma referência aí na sua área, você que quer se destacar, mas não sabe como usar o Instagram para isso, não sabe como usar isso de forma estratégica, colocar os seus elementos de marca, mas que quer buscar aí coisas para se diferenciar da concorrência, ser uma marca forte, ter credibilidade, ser uma profissional que de fato seja desejada pelos seus clientes, aquela profissional que as pessoas buscam, que as pessoas queiram, que elas querem olhar, querem compartilhar, que viram fãs, que às vezes ficam até nervosas quando chegam perto. Se você quer ser esse profissional, se você quer saber como colocar tudo que você já é boa no offline para essa rede social do Instagram, eu tenho como te ajudar. Porque o Flua no Insta ele vem desenvolvendo para isso. Eu tive uma versão presencial de uma imersão dele de 4 dias e somente nesses 4 dias nós tivemos inúmeros resultados. Teve empreendedora que mudou nome de loja, teve empreendedora que transformou toda a loja, fez uma reforma inteira. Por quê? É porque a gente falou para fazer reforma? Não. É porque quando você se enxerga, quando você se autoconhece, quando você entende em que posição você está, você sabe que você não cabe mais em qualquer espaço. E aí as coisas mudam, as coisas fluem, e é por isso que ele se chama Flua no Insta, mas na verdade é para fluir na vida como um todo, né? Dentro desses 4 dias ainda nós tivemos empreendedoras que se destacaram e saíram, cruzaram a fronteira do Brasil, hoje já atendem pessoas de outros lugares do mundo, né? Já conseguiram viralizar no Instagram, já conseguiram dobrar os seus números de seguidores, mas mais do que isso, já conseguiram lançar produtos digitais, já conseguiram vender no Instagram, porque é isso que a gente fala. Ao longo desses anos também eu tive mentorandas que triplicaram o seu faturamento, né? Conseguiram aí no prazo de menos de 6 meses atingir os famosos 5 dígitos aí de faturamento e conseguiram fluir aí dentro dos seus negócios. Então assim, são só alguns dos resultados e depois eu posso trazer inúmeras mensagens, inúmeras provas aqui para vocês entenderem como que o Flua no Insta transformou. E eu estou falando só de 4 dias, só de algumas mentorias. Imagina agora que nós estaremos 2 meses juntos, sem interrupções. São 2 meses online para todo o Brasil e nós estaremos num grupo, uma comunidade, só trabalhando para que no segundo semestre você já seja uma marca, você já seja uma referência, você já esteja se posicionando de forma estratégica no Instagram. E olha uma diferencial desse primeiro, a gente veio com uma cartela de profissionais. Então não sou só eu, nós teremos gestão de tráfego e eu vou listar aqui no final desse vídeo todos os bônus que você vai adquirir. Gestão de tráfego que vai te ensinar a como você gerir o tráfego aí básico para que você consiga atingir os seus 10k de faturamento. Nós vamos ter
Educadora parental para as mães empreendedoras aí que têm dificuldade de conciliar a vida de mãe com a vida de empreendedora, como você ser bem-sucedida sem deixar falhar aí a vida dos filhos, que eu sei que vocês se sentem muito mal com isso. Nós vamos ter consultora de imagem e estilo que vai te ajudar aí a se vestir melhor, que vai ter uma mentoria e vai te dizer como você se vestir melhor, como você se posicionar melhor, como você ter uma imagem forte, porque a imagem, querendo ou não, ela importa. Nós vamos ter coach para trabalhar todos os bloqueios, porque eu sei que muitas de vocês têm dificuldade aí com as redes sociais, tem bloqueios, tem medos, a gente tem crenças que limitam a gente, e ela vai estar trabalhando tanto essas crenças, como numa mentoria também trabalhando a mentalidade de sucesso para mudar esse mindset e você de fato conseguir aí fluir e se enxergar o quão grande você é. Então vamos agora para o nosso conteúdo, mas se você quer se inscrever, se você quer ser essa empreendedora aí de resultado, essa empreendedora forte, colocar isso de forma estratégica no Instagram, vem comigo, porque esses 2 meses eu prometo que eu vou entregar assim, o meu máximo, tanto eu como toda a equipe do Mundo da Lua, para que a gente consiga fazer um grande trabalho com vocês. Então bora pro nosso conteúdo, e se quiser, ó, já se inscreve aqui, porque eu tô te esperando no Flow no Insta também. Hoje em dia eu coleciono vários títulos aqui, vários troféus de vendas a nível nacional, mas nem sempre foi assim. Eu já tive muita vergonha, eu tinha muitas crenças, eu tinha medo de vender, eu me sentia como se eu estivesse fazendo mal para alguém quando eu vendia. E aí hoje eu vejo que isso é o básico da nossa vida como empreendedora. E é isso que eu quero desbloquear em vocês agora. Então eu vou começar agora a falar 7 tópicos que você precisa saber para que você tenha um Instagram que vende. Tópico 1. Crenças de vendas ou de vendedor. Sabe, pessoal, eu acredito muito nisso, que tudo aquilo que você emana, você recebe de volta. Então, se você acha, de uma certa forma, se você é essa empreendedora que acha que todo vendedor é chato, que vendedor é manipulador, que vendedor, por exemplo, já vem vender, né? Já tá com papinho porque quer vender. Se você tem esse asco do vendedor, da venda, essa dificuldade, se você diz o tempo todo, não, eu não sei vender, você infelizmente acaba piorando o seu trabalho, piorando a sua estratégia e não conseguindo vender mesmo, tá? Porque inconscientemente você está repelindo isso. Então, o primeiro ponto para você ter um Instagram que vende é você começar a se libertar do medo das crenças da venda, né? E a gente foi criado, na verdade, de uma certa forma, eu sou fisioterapeuta, né? Minha profissão de base é fisioterapeuta, e dentro da faculdade nunca fui ensinada a vender, né? A gente nunca foi preparado para o mercado. A gente foi preparado para trabalhar por amor, para a gente amar a nossa profissão, e eu amava e amo minha profissão, amo meus pacientes, amo atender, só que a gente não foi treinado, por exemplo, para precificar da forma correta, para entender que o nosso serviço precisa ser bem monetizado, sim. Então a gente acaba criando um medo, uma vergonha de cobrar, uma vergonha de dar o preço, e quando você não tem isso, você acaba tendo clientes que ficam brigando por preço, que ficam te pedindo desconto, e não respeitam a sua hora de uma certa forma, não te valorizam como profissional. Então, quando você não se empodera do fato de realmente você ter um serviço que vai agregar na vida do seu cliente, você acaba não entendendo a importância de você ter um valor agregado a isso. Então, você que quer ter um valor alto, que você quer ter alto ticket, você que quer cobrar um preço justo pela sua sessão, você tem que primeiro começar a desbloquear essas crenças aí, porque isso está trabalhando você com certeza. Então, vamos dizer que a gente ama a venda, que a gente ama técnica, que a gente gosta de vendedor sim, porque o vendedor está trazendo uma solução. O vendedor ele não está te empurrando uma coisa. Você está dando uma solução para o cliente, você está resolvendo uma dor dele, você está resolvendo um problema na vida dele. E essa solução que você entrega, ela precisa ser monetizada, você precisa receber bem por isso. Então, o primeiro tópico da nossa sessão aqui é você entender que as crenças de vendas você tem que quebrar agora. Segundo ponto que você precisa saber para que você se torne de fato uma marca que vende. Você precisa conhecer e entender que você tem 3 tipos de clientes. E enquanto você não entender quais são esses 3 tipos de clientes e como você vai transformar esse seguidor e convertê-lo para cliente, você não vai conseguir ter essa noção dentro do seu Instagram. Então, o primeiro ponto eu vou fazer aqui para vocês uma pirâmide. Não sei se está dando para ver aí direitinho, confirma para mim, Thaís. Mas a gente tem um cliente tipo 1, um cliente tipo 2 e um cliente tipo 3. O que é isso, Luana? O cliente tipo 1 é aquele cliente que está lá na base da pirâmide, lá no topo da pirâmide, né? Numa quantidade pequena.
É aquele cliente que está só precisando te conhecer. Ele só precisa saber que você está ali. Você só precisa aparecer no Instagram. Por quê? Porque ele já está procurando. É quando a gente, por exemplo, está procurando, nossa, eu preciso fazer a unha. E você acha uma manicure. Chega na cidade, eu estou precisando fazer a unha e eu encontro uma manicure. É quando você está precisando, por exemplo, nossa, eu preciso ver alguém que vai fazer um procedimento tal no meu cabelo. Um procedimento tal no meu rosto. E aí você encontra, por exemplo, uma pessoa, apareceu no Instagram, olha, essa pessoa faz, opa, apareceu aquilo que eu queria. Então ele só está procurando, você só precisa aparecer. Qual que é o ponto muito bom desse tipo de cliente? É que você não precisa de muita estratégia. Você só precisa estar lá, aparecer no Instagram, mostrar suas fotos bonitas, mostrar a credibilidade, o que você faz e ele está ok. Então você não tem que ter muita estratégia. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que esse cliente aqui, esse seguidor, ele é um seguidor que ele está em pequena quantidade. São poucas pessoas que estão só procurando você aparecer. Né? Ou ele já sabe quem é o profissional, ou ele não está ali procurando. Então, são poucos que estão só procurando, que vai botar o teu nome ali, que vai pesquisar e que vai te achar. Então, para esse aqui, você só precisa estar com o seu Instagram organizado e você vai tê-lo, só que eles são poucos. Luana, como é que eu vou chegar no cliente tipo 3? Primeiro, para vocês entenderem que o cliente tipo 3 é que vai fazer você vender bastante, é o que vai tornar você uma marca, é o que vai tornar você uma referência. Quando você conseguir ter uma estratégia de marketing, para você descer aqui para esse nível e pegar essa base toda. Então vamos lá para o cliente tipo 2. Quem é o cliente tipo 2? É aquele cliente que ele está no momento em que ele precisa do teu serviço, mas ele está procrastinando, que é o que a maioria de nós faz, né? A gente sabe que precisa ir para a academia, mas a gente diz, eu vou hoje, vou amanhã, eu vou hoje, vou amanhã. Então precisa de uma chamada de ação mais atuante ali dentro do teu marketing para que ele tome uma decisão. Tem aquele cliente, a gente precisa de uma nutricionista, eu preciso melhorar a minha alimentação, eu vou procurar uma nutricionista. Você está procrastinando, você está com dor nas costas, você quer um físio, ou você está querendo fazer alguma coisa, tem tempo que você fala, mas você está procrastinando. E aí você acaba não chegando, né? Eu olho aqui, meu rosto, eu queria fazer um procedimento estético, melhorar algumas coisas, né? E aí você precisa, de repente você chega no Instagram de uma pessoa que trabalha com estética, um profissional, e esse profissional tem uma chamada de ação ativa, sabe o marketing certo para converter em venda, esse cliente vai lá e vende. Então esse cliente, a desvantagem dele é que você tem que afunilar um pouco mais o seu marketing, você tem que ter uma chamada de ação mais assertiva para que você atinja esse tipo de cliente. A desvantagem dele é que ele também não é uma quantidade muito grande. Ele é uma quantidade mediana, então já é bom, se você conseguir chegar nele, já é bom. Só que ele não é o cliente mesmo que a gente está buscando, porque se você quer se tornar uma marca e vender bastante, você precisa ir para o cliente tipo 3. Quem é o cliente do tipo 3? É aquele cliente que não sabe que precisa do teu serviço. Luana, tem cliente que não sabe que precisa do meu serviço? Tem muito, gente. Inclusive, ele é a maior parcela de clientes, são esses que não sabem que precisa do teu serviço. São aqueles clientes que eles não pensaram, nunca pararam para pensar nisso. Aquele cliente que não sabe, e aí o nosso marketing de conteúdo, principalmente o seu marketing de conteúdo, o seu marketing de intenção, ele vai chegar nesse cliente. Então, todas as vezes que você trabalha o seu cliente, que você gera ali uma sensação, por exemplo, de cerveja, vamos supor, eu vou dar o exemplo da cerveja premiada, né? Antigamente você você consumia qualquer cerveja e estava tudo bem. Ninguém pagava R$50, R$20, nem R$20 não pagava por uma cerveja. E aí foi se trabalhando, né? Foi se apurando o gosto das pessoas e aí você foi começando a trabalhar isso. Hoje em dia as pessoas pagam R$100 uma cerveja, dependendo da cerveja que seja. Né? Por quê? Porque é feita disso, porque é feita daquilo, porque vai dar esse efeito, porque é assim, porque vai melhorar nisso. Então foi se apurando o gosto e é isso que você tem que fazer com o seu cliente. Você precisa apurar o gosto do seu seguidor para que ele se torne um cliente, para que ele queira. Então você vai conseguir converter as pessoas, quando você chega aqui, você vai conseguir converter as pessoas que já estão te procurando, as pessoas que estão procrastinando e toda a parcela de gente que nem sabia que precisava e que vai pagar porque vai achar necessário. Depois que ele prova o teu serviço, ele entende que não dá mais para ficar sem ele, porque você construiu todo um cenário dentro do marketing que mostra que o seu serviço é importante e ele de fato é, né? Dentro da área da fisioterapia, por exemplo, tem uma área que chama fisioterapia integrativa, tem as áreas da saúde que é da integrativa, muita gente não conhece e é uma questão que passa muito pelo emocional também e tal. Então, quando começa a se trabalhar isso de uma forma, conteúdo, mostrando os resultados, mostrando a gente tem várias técnicas de marketing que vai fazer com que o teu cliente entenda que você faz isso.
Quando uma pessoa descobre e vê que tem esse tipo de tratamento, que é possível, que isso resolve de fato, ele começa a se sentir como se nunca mais conseguisse viver sem isso, como se isso fosse o resultado. Aí ele indica para a família, ele indica para o amigo, ele diz, olha, eu descobri isso, eu descobri aquilo. Então, é esse tipo de cliente que nós vamos buscar e é importante que você tenha consciência deles para que você consiga fazer um marketing assertivo aí dentro do seu Instagram e venda bastante. Entendido que você precisa quebrar algumas crenças, entender quais são os tipos de clientes, você tem que entender agora o funil de vendas. Como que vai funcionar esse funil de vendas? Ó, terceiro ponto é esse funil de vendas, que vai acontecer dentro do Instagram de vocês. E vocês vão ter como afunilar isso para converter esse seguidor em cliente. Principal, gente, a gente precisa entender isso. No nosso Instagram, tudo vende. A nossa imagem vende, a nossa comunicação vende, os nossos posts vendem, tudo que você fala tem que estar conectado com esse cliente. E você precisa entender quem é esse cliente para que você consiga convertê-lo na venda. Então, o primeiro ponto, lá em cima na base, chegou um monte de seguidor. Esse seguidor você vai fazer estratégia de atrair esse seguidor. Então, primeira estratégia no funil é a atração. Atração, você vai atrair esse cliente. Aí você vai fazer um post, você vai fazer um reel, você vai explorar, você vai fazer alguma dica, você vai dar uma orientação, algo que faça com que ele capte e chame a atenção dele para isso. Pronto, ele foi para aquele post e ele quis olhar o teu Instagram. O teu Instagram tem que estar pronto para receber esse cliente. Ele tem que estar harmônico, ele tem que estar com as orientações certas, com a comunicação certa, de acordo com esse cliente. E aí, estando tudo certo, você vai começar a conectar com esse cliente. O que é conectar? Conteúdo de atração é quando você vai fazer posts educativos que você vai atrair esse cliente. Conexão é como que você vai se relacionar. É muito importante a gente entender, pessoal, que ninguém lá está preocupado com você. Ninguém está preocupado contigo, ninguém está querendo saber só da tua vida. As pessoas se conectam por identificação. As pessoas se conectam porque elas estão querendo saber se aquilo faz sentido para elas, se vocês estão conectados, se vocês estão juntos, se vocês estão de fato tendo a mesma visão, sabe? Então, vocês vão gerar conteúdos de conexão para conectar com esse cliente, para fazer com que ele fique, com que ele se torne parte daquilo. E aí é aquele cliente que ele está sempre, é aquele seguidor que ele está comunicando, que ele está falando, que ele está respondendo, que ele está dizendo, nossa, não vejo a hora, nossa, sumiu, sabe? É aquele cliente que ele entendeu que está na tua pegada, vocês estão na mesma vibe. E aí depois você vai ter a parte de conversão. Que aqui está a venda. Então, primeiro, a gente teve o flerte, né? Flerte lá com conteúdo de atração. Depois a gente vai gerar o conteúdo de conexão. É o momento em que você vai namorar esse cliente. E aí esse cliente vai pedir você em casamento, seguidor, vai pedir você em casamento de fato, né? E efetuar essa venda. E é o momento que você tem que ter conteúdos, estratégias e comando de ação para você de fato ter a venda, tá? Então esse funil, entendendo o seu tipo de cliente, entendendo esse funil, você já começa a clarear um pouquinho como é que você tem que usar as suas estratégias aí para você pegar cada momento desse seguidor e fazer com que ele seja direcionado para comprar um produto seu. Quarto tópico, e esse para mim é um dos mais importantes. No Flow no Insta, inclusive, que é o meu programa para empreendedores que querem se tornar uma marca, uma referência nas suas áreas, e ele está com inscrições abertas agora, ele é justamente o período que a gente mais investe tempo. A gente vai assim na parte da raiz, lá dentro do que o cliente sente. A gente não fica só na base. Às vezes a gente fala muito sobre persona, né? O que é a persona? Que é o cliente dela. E aí tem gente que já sabe, não, Marlon, eu já fiz minha persona. Mas eu desafio alguém que está me assistindo aqui, olhar para o seu Instagram e dizer que você fala exclusivamente para sua persona. Porque a gente é apegado. E é importante, primeiramente eu quero dizer uma coisa para vocês. No Instagram, quem fala para todo mundo, não fala com ninguém. Não conecta. Se você é muito generalista, se você fala muito por cima, se você não aprofunda, se você não acerta na veia daquele cliente, ele não vai parar e conectar com o seu negócio. Aí você vai ter gente que vai lá, segue, curte e tal, mas você não vai converter na venda, sabe? E no Instagram, você precisa ser especialista em algo. Você precisa ser uma referência. Para você ser uma referência, você precisa... Não dá, por exemplo, eu, Luana, se eu chego agora e digo, você é referência em empreendedorismo. Já tem grandes players do mercado que já estão há anos sendo empreendedores aí de tudo, né? E aí eu tô competindo com uma galera que eu não vou conseguir acessar. E aí você vai afunilando dentro disso. E dentro desse meu processo eu comecei a estudar, e todos meus estudos foi para empreendedoras que querem se tornar uma marca, querem trabalhar o seu brand e usar isso de forma estratégica no Instagram. E aí você tem que fazer a mesma coisa.
E é uma coisa que eu sempre ouço isso, né? Luana, mas eu quero vender para todo mundo. Quem vier, não, cliente, eu não seleciono o cliente. Eu não seleciono o cliente de jeito nenhum. Então, o primeiro ponto que eu quero desmistificar na cabeça de vocês. As pessoas acham que fazer uma persona, construir uma persona, um cliente ideal, é como se você estivesse discriminando os outros. E isso não é verdade. Pensa comigo. Quando você constrói uma persona e você fala só com ele, quando você constrói um cliente ideal, você está dizendo para ele: ei, se você vier, eu tenho para te entregar. Então você constrói o cenário daquele cliente, que ele é o seu cliente ideal, mas mais do que ele é o seu cliente ideal, você é o profissional ideal para solucionar dele. Você vai pegar tudo que você tem de melhor, aquilo que você faz de melhor, sabe? Aquilo que eu trabalho com várias coisas, certo? Mas o que você faz melhor? O que quando vem o cliente tu dizer, isso eu resolvo, né? Isso eu sou boa, isso eu vou dar o meu melhor, isso é o que eu arraso. Quando eu faço, eu arraso. Você vai pegar isso que você faz de melhor, você vai pegar o cliente, que é o ideal, aquele que vem buscar isso, e por que isso é tão maravilhoso? Porque quando você acerta nesse cliente, quando o seu marketing é voltado para esse cliente, ele é aquele cliente que ele quer fazer com você, ele não reclama do seu preço, ele te indica para todo mundo, porque ele sai tão satisfeito. E por que ele sai tão satisfeito? Porque você atraiu o cliente certo. Você fez com que o cliente estivesse procurando aquela solução que você entrega. Então você vai ser aquele profissional que você pode estar com a agenda lotada para não sei quanto tempo ele vai esperar para ir com você, porque é você que ele quer, porque é você que conectou com ele, porque é você que de fato fez com que ele se enchesse, se sentisse esse cara realizado naquilo que você entregou, entende? Então assim, muito cuidado e muita atenção para você fazer todas as listas do que é um cliente ideal para você. Então, o nome, o sexo, vão anotando aí, tá? As habilidades que ele tem, quais são é casado ou não, é homem ou mulher, ganha quanto, qual a idade. Por que é importante também vocês saberem isso? Porque a partir do momento que você sabe a idade, que você sabe, quando você for fazer o seu marketing, você vai direcionar para essas pessoas. Você não vai ficar tirando um panfleto para todo mundo, você vai direcionar para essas pessoas e você vai conectar esse cliente ideal que vai fazer sentido aí no seu negócio. Chegou o quinto tópico então, que é o momento que eu quero tirar vocês da caixinha, sabe, desse pensamento miúdo e trazer vocês para a referência que vocês são de fato, né, para se posicionar como uma marca que é sobre isso que eu falo, que é sobre isso que eu quero. Eu suponho que todos vocês que estejam aí, vocês querem se tornar uma marca, querem se tornar aquela referência, sabe, aquela profissional que o cliente diz assim, nossa, eu quero fazer com fulano. Todo mundo sabe que tem um profissional que você espera o tempo dele, que você corre atrás dele, que você, quando chega perto dele, às vezes você fica até nervoso, porque você queria tanto ser atendido por ele, que você fica até nervoso. Às vezes é o dono de uma loja que quando você chega lá parece que você está vendo uma celebridade, sabe? Eu tenho certeza que você que está aí é essa pessoa, que quer levar o seu nome, a sua imagem profissional, a sua credibilidade, o seu status para esse nível. E a gente precisa entender que no Instagram, você precisa entender uma coisa importante, a promessa da sua oferta. Para você vender, você precisa ter uma promessa matadora, você tem que ter uma promessa que vai solucionar ali a vida do seu cliente. Então, logo na sua bio, na bio do seu Instagram, você precisa ter isso escrito. O que você resolve? Quais são as dores que você resolve do seu cliente? Quais são os problemas que você resolve desse cliente? E aí, dentro dessa promessa, você tem que entender, pensar que o seu conteúdo, a sua oferta, ela tem que ter atenção, ela tem que gerar curiosidade e ela tem que gerar interesse. Você tem que pensar nesses três tópicos todas as vezes que você for oferecer algo para os clientes, todas as vezes que você for construir um post, todas as vezes que você for fazer um Reels. Tá tendo atenção? Tô gerando atenção? Tô gerando curiosidade? Tá tendo interesse das pessoas? Estão querendo ficar até o final para ver? Como que eu vou fazer para melhorar isso cada vez? E isso vai fazer com que você converta mais seguidores em clientes, que você tenha mais clientes ali gerando na sua rede social, falando com você, conversando com você, respondendo as suas caixinhas, tá? Então é muito importante que você tenha cuidado e atenção para isso. Então outra coisa que eu quero que vocês pensem, eu só quero vender no Insta, né? Eu não quero pensar em tudo isso, mas é muito importante que vocês pensem, gente, que se virar referência fosse fácil, todo mundo seria. Então só vende de fato quem tem atenção para esses detalhes. Você conseguir tirar o seu negócio, parar de pensar ali que você só faz uma coisinha e pensar o quão grande é essa promessa, o quão grande é a sua transformação na vida do seu cliente. Então, o primeiro ponto, você vai parar e pensar, anota aí. Primeiro ponto, como que o seu cliente, qual foi a transformação que o seu produto ou o teu serviço fez na vida desse cliente? Luana, transformação, mas eu só vendo roupa. E aí você tem que parar para pensar que você não vende roupa.
tá? Você vende a autoestima desse cliente, você vende ele estar bem apresentado numa reunião, você vende um fechamento de uma negociação, caso ela seja uma empreendedora e precise de uma roupa mais formal. Você vende um relacionamento, caso ele esteja ali indo para um encontro. Você vende uma construção, é muito mais do que isso. Você precisa parar de pensar no seu negócio pequeno para uma transformação grande. Então, o primeiro ponto, pensa nisso, tá? Qual a transformação que o meu negócio gerou na vida desse cliente? Pensa nisso, porque isso tudo vai virar post aí no seu Instagram. Tudo isso que a gente fala no Flow no Insta, a gente transforma em posts. Tudo isso que você respondeu, ele vai ser transformado em post. Ele vai conectando com os clientes, com as dores dos clientes, com aquilo que eles sentem, para que eles de fato tenham ali uma cartela, um arsenal de justificativas para dizer para esse seguidor: olha, eu te conheço, eu sei quem você é e eu tenho o que oferecer para que resolva aí a sua questão, tá? Segundo ponto que você tem que pensar: o que vai custar para esse cliente se ele não consumir do seu produto? Mas o custo é se ele comprar do meu produto ou do meu serviço. Não, tudo tem um prejuízo. E você tem que pensar e você tem que fazer ele entender que não consumir de você, que não contratar você numa sessão, que não comprar do seu produto, que não ir agora falar com você, vai fazer ele ter um custo. E aí você tem que, dentro do seu negócio, pensar nesse custo, entender o que é esse custo que pode atrapalhar aí. E essa promessa, tudo isso vai chegar nessa promessa e você vai colocar de forma estratégica para você ter uma oferta que de fato faça com que você quebre as objeções dele. Todas as vezes que ele dissesse: não, eu não vou comprar agora, porque, por exemplo, por ele pensar: não vou comprar agora porque eu tô sem dinheiro. E aí você às vezes mostra para ele que vai sair muito mais caro se ele não for logo, né? Se você for um profissional da saúde, por exemplo, não ir logo, você tem um prejuízo financeiro. Às vezes você tem um prejuízo familiar, às vezes você tem um prejuízo conjugal, às vezes você tem um prejuízo na sua saúde. E aí você tirar esse pensamento miúdo de eu só vendo isso, eu só quero ir no Instagram vender, eu só quero ir no Instagram aparecer, para entender que você tem uma missão muito maior. É essa a proposta do Flow no Insta Mentoria, é trazer você para a sua consciência o quão grande você pode ser. Você é uma referência, uma marca, né? Você é muito maior do que simplesmente uma pessoa que faz uns videozinhos no Instagram, tá? Então, se você tem esse pensamento de videozinho no Instagram, ou te convido a mudar, ou nem venha pro Flow no Insta, porque eu estou no Flow no Insta, não é para você. Então vamos lá para o sexto tópico, para vocês entenderem como vender de fato dessa rede social. Sexto tópico que não pode faltar aí no Instagram de uma marca que vende são os gatilhos mentais. Eu vou listar 3, que eu julgo os principais para esse processo aí de tomada de decisão do seu cliente, fazer de fato fechar uma venda com você. O primeiro gatilho mental que a gente vai trazer aqui é o gatilho da autoridade. Você quer ser uma referência, uma marca, você precisa trabalhar essa autoridade. A gente mede a autoridade por várias coisas, né? Uma autoridade policial, por exemplo, no fardamento, um jaleco de um profissional de saúde. Isso a gente vê a autoridade, a gente se posiciona diferente quando a gente vê uma autoridade. E você pode construir isso dentro do seu Instagram, com seus elementos de marca, com o seu posicionamento, com a sua forma de vestir. Dentro do Flow no Insta, a gente trabalha muito essas questões dos elementos de marca, quais são os seus elementos fortes, o que é do teu pessoal, lá dentro de você, daquilo que você gosta, da sua vida pessoal, e que ela vai vir para essa rede social transformada estrategicamente, se posicionando para que fique bem sua cara, sabe? Para que fique bem você, para que não fique parecido com nenhum concorrente, por exemplo, e ninguém consiga te copiar, porque é uma coisa muito sua. Então, assim, quando você tem esse gatilho de autoridade, você mostra o seu profissionalismo, você melhora a sua credibilidade, você melhora o seu ticket, né, de cobrança de valores, você se enxerga melhor e você faz com que o seu cliente veja você numa posição diferenciada dos demais. Então é muito importante o gatilho de autoridade para que esse cliente saiba que você é o profissional que ele quer comprar. Tá? Segundo gatilho mental que eu quero destacar para vocês é o gatilho da escassez. Esse é clássico, as pessoas conhecem, mas ele funciona mesmo você conhecendo. Eu só peço para vocês que vocês tenham um pouco de honestidade em relação a isso. Na verdade, tem total honestidade em relação a isso, né? Porque às vezes a gente fala assim: vagas limitadas. Eu acho um pouco batido. Vagas limitadas, e a vaga não é limitada, né? Então, assim, por exemplo, o Flow no Insta, as vagas não são limitadas. Então, eu não estou falando que são vagas limitadas porque é um gatilho de escassez. Mas sim, ele tem um tempo, prazo para que as pessoas se inscrevam. E esse prazo acaba logo. Então isso também é uma escassez, isso gera escassez. Eu tenho sim, por exemplo, um bônus para as pessoas que se inscreverem primeiros, elas ganham bônus diferenciados quem se escolher depois. Porque eu dentro do Flow no Insta, eu quero empreendedores que tenham essa tomada de decisão mais rápida, que tendam a não procrastinar. Então a gente dá alguns elementos para fazer essa tomada de decisão
Então quem entra logo tem sim um gatilho de escassez, de urgência aí dentro, só que não precisa ser um gatilho, por exemplo, desses batidos, né? Então vamos lá pensar bem nesse gatilho de escassez, pensar nisso, mas coloquem sim, sempre coloquem um prazo, porque nós seres humanos a gente tende a procrastinar. E se você quer que o seu cliente converta logo, compre logo, é bom que você tenha bônus, que você tenha opções, que você tenha alguma ferramenta que faça com que ele tenha um senso de urgência e feche logo essa venda com você, né? Porque já está na hora. Terceiro gatilho mental que eu quero destacar para vocês é o gatilho da prova social. Aqui é o momento em que você vai mostrar os resultados, né? Os feedbacks, as pessoas que fizeram com você, os resultados que você já teve, principalmente mostrar que você tem clientes, que você tem pessoas, uma loja lotada, ou você sendo recepcionado, você sendo visto, ou você, por exemplo, atendendo vários clientes. Eu não posso mostrar meus clientes. Você pode mostrar um pé, você pode mostrar uma marca, você pode mostrar indo para mais um atendimento, você pode mostrar esse movimento, porque existe uma coisa chamada efeito manada. A gente tende a ir nos locais que tem mais resultados. E isso é importante, eu quero deixar essa frase aqui destacada para vocês, eu quero até botar ela aqui em destaque, né? O cliente, ele não está querendo saber de você, ele não está querendo saber do seu produto, ele quer saber do resultado. Então é importante que você mostre o resultado do que você faz, do que você entrega, para que ele consiga se sentir confortável e feche essa venda com você. Chegamos então ao tópico 7, que é o que vai fazer de fato com que você seja uma marca que vende. Então tendo isso aqui no seu Instagram, com certeza você vai ter conversão, tá? Então vamos dar uma repaginada aqui. Nós já entendemos que a gente precisa quebrar as crenças de vendedor, tá? Então vender é bom sim, é importante, é necessário, nós precisamos vender, então começa a gostar disso aí, tá? Porque vai fazer parte do seu dia a dia. Entendemos que a gente precisa conhecer o nosso cliente, e aquele cliente tipo 3 é aquele que não sabe o que você faz quando você conseguir conectar com ele, quando você conseguir gerar conteúdos que vão trazer esse cliente a quando você vai se tornar uma marca de fato. Entendemos o funil, né? Que a gente precisa atrair esse cliente, conectar com esse cliente, namorar esse cliente para depois ter uma conversão mesmo, um fechamento dele. Fica um tempo ali com você, mas ele fecha se você tiver uma estratégia direitinho. Entendemos que a gente precisa conhecer esse cliente, sabe? Lá no fundo dele, entender todas as dores, entender as raízes, os problemas, as frustrações, porque isso é que vai fazer com que você de fato seja certeiro nessa venda, nessa conexão, nessa atração de um cliente certo, aquele que você busca e aquele que você tem a melhor entrega para ele. Entendemos que a gente precisa dos gatilhos mentais para que a gente consiga ter um fechamento mais assertivo, para que a gente consiga tomar essa decisão, pegar essa decisão do cliente, né, fazer essa chamada para ação. E agora vocês vão entender o que precisa ter dentro do Instagram de vocês para que vocês convertam isso. Então vocês, quando terminar essa aula, essa Masterclass, vocês vão olhar o Instagram de vocês e vão ver se tem tudo isso aqui que eu estou dizendo, tá? Primeiro, você precisa entender que os seus posts, desde stories a feed, você precisa ter conteúdo técnico. Como assim, Luana? Conteúdo técnico é o momento que você vai orientar o seu cliente, você vai mostrar o que você sabe, você vai mostrar a técnica, você vai mostrar o que você tem, você vai mostrar o seu preparo, né? Aquilo que você sabe, as suas dicas, as suas orientações, a sua técnica. Depois você vai mostrar a sua autoridade, que é um gatilho, né, mental, e a autoridade é importante demais. Como que eu vou mostrar a minha autoridade? É o momento que você vai mostrar seus feedbacks, que você vai mostrar, por exemplo, os seus resultados. Lembra disso, o cliente não quer saber, o seguidor não está preocupado com você. Ele não quer saber do seu produto, ele quer saber os seus resultados. O que você entrega de fato? O que você faz? O que você tem que os outros não têm? Qual é a sua marca forte? O que você tem por trás aí que você não está... que eu vou converter com você, eu vou conectar com você. Você precisa mostrar essa autoridade, fazer com que ele perceba que você é um profissional de resultado. Não adianta, gente. Nós tendemos a ir para quem a gente vê que tem resultado. E você precisa ser isso. Depois a gente tem que ter elementos de conexão. É o momento que você vai humanizar o seu perfil. É o momento que você vai pegar os seus elementos de casa, do seu dia a dia, da sua parte interna e vai colocar isso de forma estratégica no Instagram. Então vai conectar com esse cliente, vai fazer com que as pessoas que tenham os mesmos elementos com você queiram estar perto, gostem de você, compartilhem, comentem, curtam aquilo que você faz. E aí depois vem a parte de objeção. E na objeção são aquelas desculpas que fazem com que o cliente não compre de você. Então é o momento que você vai quebrar essas objeções. Você vai mostrar para o seu cliente que não, ele pode sim comprar de você, é possível, é acessível, vai mostrar sua vulnerabilidade, vai mostrar os seus erros, vai mostrar que você também errou, tá? Que você errou no processo, mas que você agora tem essa mudança, que você tem essa proposta. E isso aqui, junto com tudo aquilo que a gente falou hoje, se você estiver implementando, olha só, estamos numa aula curta, não é nem perto do que a gente oferece no Flow no Insta, que são 2 meses. Ininterrupta junto com essas alunas aí, fazendo com que essas empreendedoras gerem dentro de si essa referência de dentro para fora.
Mas só nessa aula curta, se você implementar isso que a gente falou aqui, eu tenho certeza que você converte em vendas, eu tenho certeza que você vende sua imagem profissional, eu tenho certeza que você já melhora o seu status, eu tenho certeza que você passa mais credibilidade para o seu cliente, com certeza. Então assim, se você tem interesse em saber muito mais, em ir além, em ser uma referência, uma marca, se você está cansada de ser aquela profissional que fala que vai mudar no Instagram, que começa postando e depois para, que começa empolgada na segunda-feira, na terça já desmotiva, que você não tem constância na rede social, que você não consegue, os clientes não estão lá te seguindo, te compartilhando, comentando nas suas caixinhas de perguntas. Se você é essa profissional que quer de fato mudar, se você que quer estar na fase que diz, não, eu quero ser diferente, eu quero mudança, eu estou cansada de ser assim, eu já sou muito boa no que eu faço, agora eu quero mostrar isso na rede social, eu quero levar minha voz para mais pessoas, eu quero levar minha mensagem para mais pessoas, eu quero vender para mais pessoas. Se você está nesse momento, vem comigo pro Fulano Insta, porque nós começamos em junho e as inscrições só vão até essa próxima semana, tá? São inscrições limitadas no tempo, né? Não inscrições limitadas no número de pessoas, mas eles são liberados para todo o Brasil. É online e nós vamos ter todos esses bônus que eu falei para vocês lá na frente. Então vocês vão aprender não só comigo, como vários profissionais em toda a equipe do Mundo da Lua, cheia de energia, cheia de boa vontade, cheia de garra para fazer com que a gente cresça. Eu quero que as empreendedoras que venham comigo estejam muito certas do que elas querem. E essa transformação, essa continuidade, esse legado, deixar uma missão, mostrar os seus valores, mostrar o seu propósito, mostrar para que você veio e o quão grande você pode ser a ponto de você se tornar uma referência e fluir no Insta. Sejam todas bem-vindas ao Mundo da Lua.